Regra de 3 simples. Grandezas diretamente proporcionais. Dentro dessa grandeza nós vamos aprender regras de divisibilidade e cálculo de porcentagem. Grandezas inversamente proporcionais, a gente vai aprender a como trabalhar essas grandezas, como operar essas grandezas e fazer cálculos baseados nas grandezas inversamente proporcionais, envolvendo situações cotidianas. Regra de 3 composta, com grandezas diretamente proporcionais e com grandezas inversamente proporcionais a gente vai fazer cálculos também voltado ao cotidiano, situações que possam acontecer em aulas, em sala de aula, ou prova, ou até mesmo provas externas. Regra de 3 é um método matemático que possibilita encontrar um valor desconhecido devido à proporcionalidade das variáveis conhecidas como valores, tempo, área e etc. Antes do cálculo da regra de 3, deve ser analisado se suas variáveis ou grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. São grandezas diretamente proporcionais quando o aumento de uma ocasiona o aumento da outra. A gente está falando aí das grandezas, quando uma grandeza aumenta o valor, a outra também vai aumentar. É isso que a gente chama de grandezas diretamente proporcionais. São grandezas inversamente proporcionais quando o aumento de uma faz com que a outra diminua. Quando eu tenho aumento de uma grandeza e a outra tende a reduzir, isso aí a gente considera inversamente proporcional. Na regra de 3 simples, e é o assunto que nós vamos ver agora, temos 2 grandezas e 3 valores. Com base nesses valores e usando esta regra, encontramos o quarto valor. Regra de 3 simples, grandezas diretamente proporcionais. Observa aí, nós temos uma pessoa trabalhando e na mente dele está, no pensamento, um balão com pensamento, nós temos um saco de dinheiro. A ideia que nós queremos chamar atenção com esse desenho é que se você trabalha mais, a tendência é você receber mais. Se você trabalha menos, a tendência é você receber menos. Nesse caso aí, esse comportamento, essa ideia que a gente passa com a imagem, de grandezas diretamente proporcionais, ou seja, se uma grandeza aumenta, a outra também acompanha proporcionalmente, aumenta também. Isso aí a gente chama de proporcionalidade. Se você trabalha mais, recebe mais, e se você trabalha menos, recebe menos. No caso aí, é uma grandeza diretamente proporcional. Vamos ao primeiro exemplo, sobre grandezas diretamente proporcional, usando a regra de 3 simples. Marina irá ornamentar uma festa de aniversário e precisará de fitas coloridas para decoração. Sabe-se que numa loja próxima ao seu trabalho vende-se essa fita no custo de R$ 2,30 por 1 metro. Tendo isso em vista, qual o custo de 20 metros dessa fita? Para resolver a questão, precisamos considerar o X, a incógnita, como o preço de 20 metros de fita. Então vamos observar. Nós montamos uma tabela aqui, a tabela justamente com os valores que foi percebido na questão. Observe, a questão diz que 1 metro de fita custa R$ 2,30. Então, numa coluna eu coloquei, foi colocado comprimento da fita em metro, ou seja, eu tenho o valor de 1, esse valor já tenho determinado na questão, que é R$ 2,30, na outra coluna o preço, R$ 2,30, e na coluna comprimento eu coloquei 20 metros, que é o valor que nós queremos descobrir da questão, que nós não sabemos o preço. Então eu coloquei um X, que é a variável que eu não sei o preço, ou seja, a incógnita. Então vamos fazer a comparação. Primeiramente, para eu saber mesmo se essa questão é diretamente proporcional, eu vou fazer uma setinha. Essa setinha não importa o sentido, no lado que tem a variável que tem o X, a incógnita, que eu não sei qual é. Fiz. A pergunta que eu vou fazer para descobrir mesmo se essa questão ela é uma grandeza diretamente proporcional é: se 1 metro de fita custa R$ 2,30, 20 metros de fita vai custar mais. Observa, eu aumentei a grandeza do comprimento, ou seja, de 1 para 20,
E no outro o comportamento da outra grandeza, que no caso é o preço, aumentou também, a possibilidade é de aumentar também. Então significa que essa grandeza também é diretamente proporcional, porque as duas grandezas aumentam. A gente vai ver especificamente na abordagem que a gente vai fazer nos cálculos. Vamos ver o cálculo dessa questão, como que essa questão foi resolvida. Bom, pessoal, nós temos aí uma questão que envolve regra de 3 simples, diretamente proporcional. Mesmo assim, a gente já está tendo visto na tabela anterior, nós vamos repetir as questões da setinha para ficar bem entendido. Primeiramente, vamos entender. Se com 1 metro de fita eu compro 1 metro de fita a 2,30, significa que eu precisando de 20 metros de fita, eu vou gastar muito mais. Ou seja, à medida que eu aumento a quantidade que eu preciso, aumenta também o preço. Então, se aumentou numa grandeza e na outra também aumentou, essas grandezas são diretamente proporcionais. Primeiro eu defino essa setinha aqui, ó, da onde eu tenho incógnita, e depois eu defino a outra também. Sempre bom a gente fazer a pergunta na hora que a gente estiver fazendo essa definição. Então as setinhas ficaram para cima, porque aumentou-se numa grandeza e aumentou na outra também, são diretamente proporcionais. Vamos resolver esse problema. Primeiramente, vamos colocar sob fração os valores. Eu tenho 1 sobre 20 igual a 2,30. E o valor que eu não sei qual é, incógnito, eu vou chamar de x. Observamos que nós temos aqui, nós vamos fazer um cruzamento de x em cruzes, como algumas pessoas costumam dizer, e vamos efetuar essa multiplicação. Vamos observar que sempre do lado esquerdo vai ficar os valores que a gente multiplica pelo x, o x e os valores que serão multiplicados por ele. Então, x vezes 1 igual a 20 vezes 2,30. Observamos, x vezes 1 dá x. Aqui eu não preciso, como x e um x acaba tendo o mesmo valor, então nesse caso, ou seja, a multiplicação de uma letra por número vai ficar a letra mesmo. Qualquer valor multiplicado por 1 vai ser ele mesmo. Então nesse caso aqui vai ficar x mesmo igual a 20 vezes 2,30. Eu só eliminei o 1 nessa situação, apenas eliminei o 1 e vou eu lá multiplicar 20 vezes 2,30. Aqui, vamos fazer essa multiplicação mais acima aqui. Eu tenho 2,30 vezes 20. Todo número multiplicado por 0 é igual a 0, é o que eu fiz aqui. E vamos lá, 2 vezes 0, 0, 2 vezes 3, 6, 2 vezes 2, 4. Quantas casas após a vírgula eu tenho? 2. Então, eu também vou considerar isso na hora do meu resultado. 0, repetir, 0 mais 0, 0, 0 mais 6, 6 e o 4. Voltando aqui às casas após a vírgula, eu tenho 2 casas após a vírgula, então eu vou andar 2 casas também aqui, ó. Total, então meu valor de x, que a Mariana vai gastar nessa compra de 20 metros de fita, é R$ 46. Nosso segundo exemplo, também regra de 3 simples, diretamente proporcional. Mais um exemplo, para concluir uma instalação elétrica, Geraldo utilizou 15 metros de fio de energia. Sabendo que 4 metros custam R$ 6, qual foi o custo total desse fio de energia? Observa, nós temos aí a questão com os valores determinados e o próximo passo que a gente vai fazer é colunas definindo aonde que fica o comprimento dos fios e aonde que fica o preço. A variável que eu não sei o valor, eu vou representar pela letra X. Posso utilizar outra letra? Pode sim. Poderia usar C, que no caso de custo, ou de P de preço, enfim, eu poderia substituir pelo X. Vamos lá, no comprimento dos fios, sabe-se que ele comprou 15 metros de fio, mas a questão não diz o valor.
E sabe-se também, a informação que nós temos é que 4 metros custam R$ 6. Então a gente vai montar essas colunas e vai verificar se é diretamente proporcional ou não. Fiz a setinha, agora eu vou analisar o outro lado. Observa a questão, se eu tenho 4 metros de fita a R$ 6, eu aumento a quantidade para 15, o valor também vai aumentar. Nesse caso, é diretamente proporcional mesmo. E nós vamos acabar vendo melhor, e eu vou reforçar isso melhor agora na resolução do cálculo. Vamos acompanhar a resolução do cálculo dessa questão para saber o valor de x. Nós temos uma situação aí que o Geraldo comprou 15 metros de fio e a gente sabe que o preço por metro de fio, ou seja, a cada 1 metro, é cobrado R$ 4. Então a gente quer saber, a princípio, qual foi o custo desses 15 metros de energia. Definimos como tabela, como já vimos anteriormente. Agora o que nós vamos ver é como a gente vai encontrar esses valores. Relembrando que é uma grandeza diretamente proporcional e a gente vai reforçar isso agora. Primeiro definimos a setinha aqui, essa setinha. Depois de definir essa setinha, nós vamos confirmar se é diretamente proporcional. Vamos observar aqui, eu tenho 4 metros de fio. Se eu preciso de uma quantidade maior de fio, o preço também de R$ 6 vai aumentar para outro valor. Nesse caso, se eu aumento aqui, aumenta nessa grandeza também, isso é diretamente proporcional. Então, essa grandeza é o que a gente confirma que ela é diretamente proporcional. Se caso ocorre de você aumentar uma grandeza, passar para uma grandeza maior e a outra diminuir, isso a gente chama de inversamente proporcional. Não é o nosso caso agora, a gente vai ver mais para frente e por enquanto vamos resolver essa, que é diretamente proporcional. Vamos observar, vamos colocar sobre fração o 15 sobre o 4, 15 sobre o 4, igual o x sobre 6. Vamos fazer uma multiplicação cruzada. Então vamos lá. Lembrando sempre que quem é multiplicado pelo x vai ficar do lado esquerdo do igual. Colocar igual aqui e separar sempre as letras para o lado igual. Então nós temos aqui 4 vezes x, ou x vezes 4. 4 vezes x. E do outro lado, o que sobrou, nós temos 15 vezes 6. Então vamos lá. O próximo passo que nós vamos fazer aí é isolar esse x. X igual a 15 sobre 6. Vou repetir aqui o 15 vezes 6. 15 vezes 6. E o 4, ele vai passar aqui no denominador, aqui abaixo. A pergunta é, dá para simplificar isso daí? Dá para simplificar. Por quem? Por 2. O 6 e o 4 são divisíveis por 2. Então vamos dividir o 6 e o 4. Vamos colocar aqui para dividir por 2 e aqui para dividir por 2. Então vamos lá. Vamos repetir mais aqui. Quanto que são? Vamos repetir o 15, né? 15 não teve. Só lembrando que a gente só pode simplificar se tiver valor no numerador e no denominador. E for compatível a divisão pelo mesmo divisor. Se não for, não pode simplificar. Então vamos lá. 15 vezes 6 dividido por 2 dá 3. E 4 dividido por 2 dá 2. Eu já sei que 15 vezes 3 é 45. Mas eu vou optar por fazer essa multiplicação aqui. Primeiro eu vou multiplicar e depois dividir. Então vamos lá. 15 vezes 3. 15 vezes 3. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 1, 3, mais 1, 4. Ou seja, ficou então aqui 45 sobre 2.
nesse caso, eu vou ter que fazer uma divisão de 45 sobre 2. Dá para fazer mentalmente? Dá sim. Eu posso separar o 40 e dividir primeiro, que vai dar 20. E depois, o 5 que sobrou, eu vou dividir por 2 também, que vai dar 2,5. Ou seja, somando o 20 do 40 mais o 2,5 da divisão de 5, vai dar 22,5. Esse foi um cálculo mental que eu fiz. Mas, digamos que a pessoa que assiste ou algum aluno tenha dificuldade para fazer um cálculo mais rápido, um cálculo mental, ele tem que fazer a divisão mesmo, tá? Então vamos lá fazer essa divisão. Eu tenho o valor de... Vou fazer a divisão desse lado. Eu tenho um valor então de 45 dividido por 2. Essa é uma conta bem fácil. 4 dividido por 2 dá 2. 2 vezes 2, 4. Coloquei o 4 aqui. Subtrair vai dar 0. Vou baixar aqui o 5. O 5 dividido por 2 vai dar 2. Não vai ser 3 porque 3 vezes 2 dá 6. Então eu não poderia subtrair. 2 vezes 2, 4. Nesse caso, subtrair 5 menos 4 dá 1. Olha só, posso dividir 1 por 2? Não posso. Então vou acrescentar um 0 para deixar esse 1 maior. Nesse caso que eu acrescentei o 0, eu não puxei daqui, eu vou colocar uma vírgula aqui, ó. 10 dividido por 2 dá 5. 5 vezes 2 dá 10. 10 menos 10 dá 0, 0. Observa que eu encontrei o valor de 22,5, semelhante ao cálculo mental que eu fiz. Então nós temos o valor de 22,5. 22,5 o valor encontrado aí na nossa conta. Então, observaram que não é difícil fazer esse cálculo de regra de 3 simples, principalmente se ela for diretamente proporcional. Eu não tenho tanta dificuldade assim, é um cálculo bem fácil. Eu apenas tenho também que dominar a questão da divisão, e a gente vai aprender aqui também essa questão de dominar o raciocínio lógico, pensar um pouco mais rápido, fazer contas menores, diminuir valores como esses para simplificar a divisão, simplificar ao máximo para a gente ganhar tempo. Quanto mais a gente desenvolve raciocínio lógico, simplifica a conta, a gente chega ao resultado de forma mais rápida e ganha tempo para estar resolvendo essas questões como essas. Então, nesse caso, a gente sabe que 15 metros desse fio vai custar 22, ou seja, 15 metros desse fio vai custar R$ 22,50. Nós temos aqui a regra da divisibilidade. A regra da divisibilidade ela é muito importante, principalmente para adiantar, facilitar a solução de questões envolvendo matemática. Principalmente quando eu tenho que simplificar uma questão para a conta ficar, digamos, mais fácil, mais rápido, eu ganho mais tempo resolvendo essa questão quando eu tenho uma noção de divisão. Quando eu tenho essa noção de divisão, eu consigo resolver mais fácil, eu consigo ganhar tempo resolvendo a minha questão. Vamos só lembrar que também para divisão é importantíssimo que a gente tenha uma boa noção de multiplicação. Nós temos que ter essa noção de multiplicação porque a gente utiliza bastante para divisão. Nas próximas questões a gente vai usar bastante a divisão, então é interessante que a regra da divisibilidade seja bem utilizada até para a gente ganhar tempo resolvendo nossas questões. Vamos dar uma olhada aí. Foi montado, nós temos aí os principais critérios da divisibilidade, e nós temos uma coluna com divisor, uma coluna com critérios e outra coluna com os exemplos. Vamos lá, o primeiro divisor, nós temos o número 1. Todos os números são divisíveis por 1. Então, nesse caso aí, o número 1 não tem muito a comentar, porque é bem fácil, isso aí já é uma noção que quase todo mundo tem. O número 2 também não é muito difícil a regra do número 2, porque todos os números pares são divisíveis por 2. Nesse caso, a regra do número 2 não tem muita demonstração de conta a ser feita, porque é bem fácil também. 0, 2, 4, 6, 20. Embora esse número ele pode, o primeiro algarismo, o segundo, o terceiro, começar com um número ímpar,
Mas se o último número for par, nesse caso, esse número é par. O que define esse número como par é o último algarismo. Nesse caso, vamos dar uma olhada. O último número, 7.776, observa, eu só tenho um número par e esse número é justamente o último algarismo. Nesse caso, esse número é par e ele é divisível por 2. A outra regra que nós temos é do divisor do número 3. Quando a soma dos algarismos é divisível, quando a soma dos algarismos é divisível por 3. Vamos observar, o 0 é divisível por 3, né? O 3 também é divisível por 3, que dá 1. O 6 é divisível por 3, que dá 2. O 21, vamos observar, nós temos dois algarismos. Como que a gente sabe se o 21 é divisível por 3 ou não? Eu vou somar os algarismos do 21. 2 mais 1, que é igual a 3. Ou seja, então, nesse caso, eu somando os algarismos, deu um número que é divisível por 3, eu descobri, então, que o 21 é divisível por 3, porque eu somei os algarismos, 2 mais 1 deu 3, então, o 21 é divisível por 3. Vamos dar uma olhada em outro número um pouco maior. Esse número já contém 3 algarismos, é o 234. Vamos somar. 2 mais 3, 5, 5 e 4, 9. Então, nesse caso, o 234 é divisível por 3, porque 9 é divisível por 3. Se 9 é divisível por 3, o 234 é divisível por 3. Vamos só lembrar que a soma desses algarismos, o resultado, se for divisível por 3, aquele número que nós somamos o algarismo é divisível por 3. Outro número aí, nós temos o 993. Somando os valores, nós temos 9 mais 9, que dá 18, mais 3, 21. Vamos lembrar que o 21 aparece lá na tabuada de 3, quando eu multiplico 7 vezes 3, que dá 21. Então, 21 é divisível por 3, ele aparece na tabuada de 3. Pelo menos essa noção aí de multiplicação a gente tem que ter, porque só saber a regra e também não ter essa noção de multiplicação complica um pouquinho também para quem vai resolver uma questão de divisão usando a regra da divisibilidade. Então, observamos aí, o 21 é divisível por 3. E assim outros números que a gente vai percebendo que aparecem na tabuada de multiplicação de 3, assim a gente pode ir formando outros números e descobrindo que esses números com 4, com 5 algarismos, independente se aparece na tabuada de multiplicação de 3, aí a gente sabe que esse número é divisível por 3. O outro divisor é o número 4. A regra do número 4 já é um pouco diferente da regra do número 3. Se um número formado pelos últimos dígitos for divisível por 4, nesse caso é divisível por 4. Vamos dar uma olhada aí. O 0 a gente já sabe que é divisível, o 4 dividido por 4 que dá 1, o 8 dividido por 4 dá 2, 16 por 4 que dá 4. Observa que agora eu tenho um número de 2 algarismos. Que número é esse? 812. O 12 ele aparece lá na tabuada de multiplicação do 4, que é o 4 vezes 3. Então, 12 dividido por 4 dá 3. Então, nesse caso, observa os últimos dois algarismos formam um número que é divisível por 4. Nesse caso, 812 é divisível por 4. Então, eu peguei o último algarismo, dividi por 4 e deu o resultado. Nesse caso, é divisível por 4. Outro número que nós estamos vendo aí é um número já bem maior, 7.889, 7.889.736. Observa que a gente tem o 36 ele aparece lá na tabuada do número 4, que é o 4 vezes 9, que dá 36. Então, 36 dividido por 4 é igual a 9. Nesse caso, esse número 789.736 é divisível por 4, porque os dois últimos algarismos é divisível por 4. Então, a análise do 4 é uma análise boa, porque exige muito pouco, já diferente do número 3, que soma os algarismos e verifica se é divisível. O 4 é só observar os últimos algarismos, se é divisível por 4. O número 5, a regra do número 5 é bem fácil, uma regra só de observação mesmo, não exige nenhuma conta específica. O que a gente tem que observar é se o número
o último algarismo é representado por 0 ou por 5. Se for, nesse caso, é divisível por 5. Vamos observar aí. 0, 5, 10, 15, 45, 40, 100, 975. Independente do tamanho do número, se o último algarismo for 5, é divisível por 5. Ou se for 0, é divisível por 5. A regra do número 6 já é um pouco mais complexa e temos que tomar o maior cuidado para não confundir. Porque a regra diz o seguinte, o critério diz o seguinte: números divisíveis por 2 e por 3. Então o cuidado que a gente tem que ver é na hora de interpretar e achar que é por 2 ou por 3. Mas vamos prestar bem atenção no que diz a leitura, que é por 2 e por 3, ou seja, é obrigatório ser divisível por 2 e ser divisível por 3. Então vamos esquecer o ou, porque nesse caso é e. Divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. As duas regras ao mesmo tempo. A regra do 2 e a regra do 3. Vamos dar uma olhada. O 0 a gente sabe que é divisível, a gente já sabe. O 6, ele é par e divisível por 3, ou seja, a regra do 2, porque é par, e a regra do 3 é o 6 mesmo, é divisível por 3, não tem algarismo para somar. O 12 também. O 12 ele segue as duas regras. O 12 é par, e somando os algarismos, que vai dar 3, ele é divisível por 3, ou seja, 3 dividido por 3 que dá 1. Ele obedece às duas regras. Vamos pegar um número maior, o 702. Se a gente for somar esses algarismos aí, vai dar 9. Observa, 702 termina com um número par, o 2. Ou seja, obedece a regra do número 2. E no caso, somando os algarismos vai dar 9. Ou seja, ele segue a regra do número 2 e segue a regra do número 3. Nesse caso, 702 é divisível por 6. No caso, 702 é par e divisível por 2, então nós temos aí a regra do número 6. Próxima regra é a regra do 7. Vamos tomar cuidado com a regra do 7, porque ela não é tão fácil e ela só se aplica em algumas situações específicas. Ela não é tão abundante como as regras anteriores que a gente viu. Então é bastante cuidado, ela só vai servir mesmo para adiantar em algumas situações. Nem todas as situações você vai conseguir fazer uma análise fácil, não. Ela é uma regra só para nos atentar que ela existe e pode ajudar em algumas situações. A regra é separar em números pela adição e verificar a divisão. Por exemplo, eu vou pegar um número específico aqui, o 721. Então, o que eu fiz? Eu separei 700 e separei o 21. Vamos observar aí que tanto o 700 é divisível por 7, ou seja, que vai dar 100, e o 21 é divisível por 7, que vai dar 3. Nesse caso, é divisível por 7. Nós temos outro valor, o 14.728. Vamos separar esses valores aí. Separei o 14.000. Se eu for dividir o 14.000 por 7, vai dar 2.000. Se eu fosse dividir o 700 por 7, vai dar 100. E se eu for dividir o 28 por 7, vai dar 4. Todos os algarismos são divisíveis por 7, nesse caso. Então, vamos prestar bastante atenção nessa regra aí a regra do 7, porque ela é uma regra um pouco mais complexa. A gente vai conseguir perceber elas em determinado número mais específico. Às vezes pode acontecer em nem toda situação ela ser aplicável. E pode acontecer também de passar despercebida. Ela é só uma regra para chamar atenção mesmo, que ajuda, mas ela é uma regra um pouco mais complexa. Agora, a nossa última regra que a gente tem é a regra do 9. A regra do 9 diz o seguinte: números cuja soma dos algarismos é divisível por 9. A regra do 9 ela é bem parecida com a regra do 3, porque ela soma os algarismos e verifica também se é divisível por 9. Então a gente já sabe que é divisível por 9 o 0, o 9, o 18, 2 vezes 9 é 18, o 27, porque 3 vezes 9 é 27, o 36, porque 4 vezes 9 é 36, o 513, quando a gente vai somar o 513, 5 mais 1, 6, 6 e 3, 9, 9 é dividido por 9, que vai dar 1. Nesse caso,
513 está dentro dessa regra aí do 9, é divisível por 9. Nós temos outro valor, 7.875. Eu vou somar os algarismos, vai dar 27. Lembrando aí que o 27 está lá na tabuada de 9, ou seja, 9 vezes 3, 27. Ou seja, o 27 é divisível por 9 e resulta em 3. Então vamos prestar bastante atenção nas regras, que elas ajudam bastante. Vamos deixar em exceção a regra do 7, que ela é um pouco mais complexa. Essas regras elas vão nos ajudar bastante quando a gente estiver operando divisão lá nas regras de 3, tanto simples como composta, porque a gente vai trabalhar bastante a divisão. Por isso que é interessante a gente estar vendo, antes de começar outras contas, esse critério aí de divisibilidade para a gente aplicar nas nossas contas, torná-las mais ágeis e a gente estar mais seguro para estar fazendo essas divisões. Pessoal, aqui a gente encerra esse vídeo, mas eu peço a vocês que assistam os próximos vídeos para a gente aprender um pouco mais.